Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à matéria de operações com matrizes, ok? Só lembrando, matriz é qualquer tabela que possua elementos, no nosso caso números, tá ok? E ela pode assumir diversos formatos. Na última aula nós classificamos algumas matrizes e nós aprendemos a montar algumas matrizes. Hoje nós vamos aprender algumas operações. A gente vai fazer a soma, a gente vai fazer a subtração, a gente vai multiplicar um número por uma matriz e no final a gente vai multiplicar duas matrizes, que é uma coisa um pouquinho mais complicada, tá ok? Então vamos começar então somando e subtraindo. É uma operação muito fácil, tá? Ela é baseada na soma e na subtração normal, só que possui dois detalhes. Primeiro detalhe, você só pode somar e subtrair matrizes se elas possuírem exatamente o mesmo formato. Então, vocês podem observar aqui nos nossos exemplos de soma e de subtração que as matrizes elas possuem os mesmos formatos, a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas, tá? Você não pode, por exemplo, somar essa com essa daqui, porque vocês estão vendo que elas têm formatos diferentes? A gente não consegue. E por que isso? Devido à nossa segunda condição. Para somar ou para subtrair elementos de matrizes, a gente vai ter que somar e subtrair, e preste muita atenção nisso, a gente vai ter que somar e subtrair elementos que estão nas mesmas posições nas duas matrizes. Como assim, Lucas? Vamos ver isso na prática, lá na soma. Observe que nós temos a matriz A e a matriz B, e nós vamos fazer a operação de soma entre elas, tá? Se você olhar, o primeiro elemento aqui da nossa matriz A é o número 3, certo? Quem é o primeiro elemento lá da matriz B? Concordam que é o 7? Então, ó, tá vendo que são dois números que estão nas mesmas posições em matrizes diferentes? Então, se eu pegar o 3 e se eu somar com o 7, eu vou chegar em resposta 10. Isso vai gerar uma nova matriz, tá? Agora vamos lá, próximo número é o 5. Quem está na mesma posição que o 5 na matriz B? O menos 2. Então, nossa operação vai ficar o quê? 5 mais menos 2. Mais e menos vai fazer um jogo de sinal, de boa, que mais com menos é menos. Então, 5 menos 2, 3. Viram como é tranquilo? A gente está pegando os números nas mesmas posições. Se você olhar esse 2, quem está na mesma posição que o 2 na outra matriz? O 3. Quem está na mesma posição do 9? O 11. Quem está na mesma posição do 1? O menos 3. Quem está na mesma posição do 8? O 6. Então a gente vai fazer a operação com esses números aí. Por isso que as matrizes precisam estar no mesmo formato. Porque se elas não estiverem no mesmo formato, vai ter algum número que não vai ter alguém na mesma posição que ele na outra matriz. Então sempre para somar ou subtrair tem que estar no mesmo lugar. Então vamos lá. 2 mais 3, 5. 9 mais 11, 20. Ó, a pessoa começou a fazer conta. 20. 1 mais menos 3, mais com menos é menos. 1 menos 3, menos 2. 8 mais 6, 14. Viram? De boa. Para subtrair a mesma coisa. O único cuidado talvez é com algum jogo de sinal. Vocês estão vendo que o número 6 está na mesma posição que o 5? Então, se eu fizer 6 menos 5, a resposta vai ser 1. Menos 1 está na mesma posição que quem? O 4. Tá vendo? Menos 1 menos 4. Vamos lá. Quanto que é menos 1 menos 4? Vamos pensar. A gente vai fazer jogo de sinal? Menos 1 menos 4? Não. Não tem nenhum sinal junto um do outro. Se não tem jogo de sinal, a gente vai pensar em dívidas. Tô devendo 1, tô devendo 4. Tô devendo quanto? Tô devendo 5. Próximo. O 9 está na mesma posição que o 9. Então, 9 menos 9 é 0. Tá bom? Menos 8, menos 12. Essa operação é complicada. Primeiro, a gente vai ter que fazer um jogo de sinal aqui no menos 12. Menos com menos é mais. Então, a nossa operação vai ficar menos 8 mais 12. Se eu estou devendo 8 e ganhei 12, então eu tenho, na verdade, 4, ok? Paguei os 8 e sobrou 4 ainda.
20 menos 1, 19. 25 menos 3, 22. Então, observem que quando você soma ou subtrai, a resposta ela possui o mesmo formato das outras duas matrizes. Talvez o problema aqui seja na hora de fazer algum jogo de sinal. Agora, se eu quero multiplicar essa matriz por um número, então eu tenho aqui um exemplo, essa matriz é gigante, e eu quero multiplicá-la pelo número 3, muito simples, o que eu preciso fazer? Se eu quero multiplicar essa matriz pelo número 3, eu vou multiplicar todo mundo que está dentro da matriz pelo número 3. Então, ó, multiplicar essa matriz pelo número 3, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 3, 0. 12 vezes 3, menos 4 vezes 3 é 12, menos, né? Menos 12. 3 vezes 3 de novo, 9. Eu coloquei 3 duas vezes mesmo. Rapaz. E menos 2 com 3, menos 6. Entenderam a lógica? Então, para somar e subtrair, basta somar e subtrair aqueles que estão na mesma posição. Para multiplicar um número pela matriz, você tem que multiplicar um número. Vai multiplicar esse número por todos os elementos da matriz. Beleza? E para encerrar, nós já vamos encerrar, porque isso aqui são operações muito de boa. Ah, não. Antes, vamos misturar tudo isso daqui numa expressão só. Tá tão bonitinho, gente. Eu vou apagar tudo isso daqui. Neném, faz isso daí em outro lugar, porque tá dando barulho aqui. Vamos supor que eu quero fazer uma operação numérica com isso. Vamos supor que eu tenha as minhas matrizes x, isso daqui, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 1, 3, e a matriz y, 16, 12, 8 e 10. Aí vamos supor que você queira fazer uma equação com isso. Vamos supor que você quer saber o valor da expressão 2x mais y. 2x mais y. Primeiramente, a gente vai colocar no lugar do x e do y as nossas matrizes. Então, ó, se eu quero saber quanto é 2x mais y, eu vou fazer 2 vezes a minha matriz 5, 6, 1, 3, mais a minha matriz y, que é essa daqui. Tá ok? Vamos lá, então nós temos aqui uma multiplicação e uma soma. O que a gente faz primeiro? A multiplicação. Quando a gente multiplica um número por uma matriz, a gente acabou de fazer isso, o que a gente faz? A gente multiplica todo mundo da matriz por esse número 2. Então, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E agora nós vamos fazer a soma. Como é que a gente faz a soma mesmo? A gente vai pegar os elementos que estão nas mesmas posições e somar, tá ok? 10 mais 16, 26, beleza? 12 mais 12, 24. 2 mais 8, 16. 6 mais 10, 16. Simples assim, tá bom? Então, se aparecer uma expressão dessas, você troca as letras pelas suas devidas matrizes e faz as operações. Aqui eu multipliquei todo mundo que estava aqui na matriz x por 2, que gerou essa minha matriz aqui, e depois somei com a minha matriz y. Fui somando os elementos que estavam na mesma posição. O 10 com 16, o 12 com 12, o 2 com 8 e o 6 com 10, porque era o número que estava na mesma posição. Agora a gente vai encerrar a mesma aula com multiplicação entre duas matrizes. A gente viu multiplicação de um número por uma matriz. Agora a multiplicação entre duas matrizes é uma coisa meio problemática. Então eu vou fazer até com bastante calma, tá bom? Porque para multiplicar duas matrizes, o processo é meio complicado mesmo. Vamos supor que eu tenho essas matrizes aqui, ó. F. Eu vou colocar matrizes bem pequenas para não ficar tão cansativo, tá? Errei. 2, 5, 6, 4.
e eu tenho a matriz G 1203. Vamos supor que eu queira multiplicar essas duas matrizes. Eu quero multiplicar F por G. E aqui, gente, é muito importante a ordem dos elementos. Lembra aquela história de que a ordem dos elementos não altera o produto? Na matriz altera, então cuidado com isso. Vamos supor que eu queira multiplicar a minha matriz F pela minha matriz G. A ideia de multiplicar duas matrizes, ela consiste no quê? A gente vai multiplicar as linhas da primeira matriz com as colunas da segunda matriz. Só que isso é muito assim abstrato e é complicado fazer do jeito que os livros ensinam. Então, um jeito que eu gosto de ensinar isso é fazendo o quê? Deixa eu abrir a janela, senão eu vou morrer de calor aqui, peraí. Ufa. Vamos lá. Eu vou multiplicar aqui, eu vou colocar de duas maneiras. Eu vou fazer aqui uma cruz. Menino, não é que saiu reto? Faz uma cruz aqui. Preste atenção no que eu estou fazendo. Nossa, que cruz esticada. Nessa cruz, eu vou preencher esses dois lugares aqui. Preste bastante atenção. Neste lugar aqui, eu vou colocar a minha primeira matriz, que é a minha matriz F. Então, eu vou fazer aqui. Vou colocar os quatro elementos. 2, 5, 6, 4. Tá ok? E aqui, obviamente, eu vou colocar a minha segunda matriz, que é a matriz G. Essa parte aqui é só para dizer que eu estou fazendo a matriz F multiplicada pela matriz G. Então, a montagem é de boa. Você faz uma cruz. Aqui no canto inferior esquerdo, você coloca a primeira matriz, que é a F. E no canto superior direito, você coloca a segunda matriz, que no caso aqui é a G. Qual é a ideia aqui? Eu vou até escrever isso aqui, porque isso aqui é importante. A gente vai fazer as linhas da primeira matriz, tá? Multiplicada pelas colunas da segunda matriz. Preste bastante atenção nisso, tá? Lembrando que linha é isso daqui, coluna é isso daqui. Então vamos lá. Linha da primeira matriz. A minha primeira linha da minha primeira matriz é essa linha aqui, ó. 2 e 5, tá bom? 2 e 5. Eu vou multiplicar essa primeira linha pelas colunas da segunda matriz. A nossa segunda matriz tem duas colunas. Essa e essa. Beleza? Beleza? Meu cabelo tá horrível. E a gente vai multiplicar uma de cada vez. Então, vamos primeiro multiplicar essa linha 2 e 5 por essa coluna aqui. Nunca esqueça esse conceito. Linha da primeira, coluna da segunda. Ó. Linha da primeira, coluna da segunda. Então, eu vou multiplicar a linha 2 e 5 pela coluna 1 e 0. E isso vai me dar um resultado que vai ficar aqui, ó, entre as duas. Só que como eu vou multiplicar isso? Vocês estão vendo que a linha tem dois números e a coluna também tem dois números? Então eu vou multiplicar o primeiro número da linha com o primeiro da coluna. O segundo da linha com o segundo da coluna. E vou somar essas duas multiplicações. Calma que eu vou fazer com bastante calma. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo 1. Tá? E o 5 com o 0. E no final das contas eu vou somar essas duas multiplicações. Tá ok? Ó? O primeiro número com o primeiro número, o segundo número com o segundo número. Então vamos lá. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 0, 0. 2 mais 0, 2. Então, multiplicando a primeira linha com a primeira coluna, eu vou achar a resposta 2. A gente chama isso daqui de elemento A11.
tá? Porque eu multipliquei a primeira linha com a primeira coluna. Agora vamos lá. Já multipliquei a primeira linha pela primeira coluna, então agora eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Então aqui vai ser, ó, primeira linha pela segunda coluna. Tem dois números aqui, tem dois números aqui. Mesma lógica. Primeiro número com primeiro número, segundo número com segundo número. Então eu vou multiplicar o 2 com o 2. E o 5 com o 3. O que muito aluno erra em todos esses meus anos de experiência? Tem gente que ao invés de fazer linha com coluna, faz linha com linha, coluna com coluna, enfim, mal coisa. Então, estou fazendo com bastante cuidado para vocês verem. Estou multiplicando essa primeira linha por essas duas colunas. E para multiplicar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o primeiro número e multiplicar pelo primeiro número, o segundo número pelo segundo número. Já fizemos. Agora eu vou fazer o primeiro número daqui com o primeiro número daqui e o segundo número daqui com o segundo número daqui. Então, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Quanto que é 4 mais 15? 19. Então, multiplicando essa linha por essa coluna, eu vou chegar no número 19. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Agora, já multiplicamos essa linha por todas as colunas, vou fazer o quê? Vou para a outra linha. Se aqui tivessem 30 colunas, aí eu ia fazer essa linha pelas 30 colunas. Como só tem duas, vai ficar só nas duas mesmo, ok? Então, vamos lá. Essa primeira linha, voltamos começando pela primeira coluna. Então, aqui vai ser a segunda linha pela primeira coluna. Temos dois números aqui e dois números aqui. 6 vezes 1. E aqui, 4 vezes 0. 6 vezes 1. 4 vezes 0. 6 mais 0, 6. Viram? Primeiro número com primeiro número, segundo número com segundo número. Então, deu ali 6. E por último, vou fazer a minha segunda linha com a minha segunda coluna. Só falta ela. Se você colocar seta na hora de fazer igual eu tô fazendo, facilita demais, tá ok? Então, ó. 6 vezes 2, 4 vezes 3. 6 vezes 2 é 12, 4 vezes 3 também é 12. 12 com 12, 24. Então, viram que é um processo que demanda, talvez, muito cuidado na hora de fazer, né? Então, a gente fez aqui primeira linha pelas duas colunas, segunda linha pelas duas colunas, e gerou esses 4 resultados que geraram essa matriz. Então, se eu multiplicar F por G, vai dar essa matriz. Se você multiplicasse ao contrário, G por F, ia dar a mesma coisa? Não, tá? Mas isso eu deixo pra você provar depois, beleza? Vamos lá. Mais um exemplo pra gente encerrar aqui. É saudável isso aí. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos supor que eu queira multiplicar essas duas matrizes aqui. Beleza? Beleza? Então a gente vai fazer do mesmo estilo. Vou até fazer aqui um pouco mais rápido. Faz a cruz.
fazer aqui uma cruz. A primeira matriz sempre vai ficar aqui e a segunda vai ficar aqui. Então vamos lá, aquela mesma lógica, linha com coluna. Vou fazer essa linha ou essa coluna aqui. Então vamos lá? Vou multiplicar o primeiro número com o primeiro número, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Primeiro número é 6, primeiro número lá é 8, então 6 vezes 8, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4. Então, 6 vezes 8, vou até fazer aqui embaixo, tá, gente? 48, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 8. Se você somar tudo isso daí, vai dar 59. Então, ó, 59. Observe, então, a gente multiplicou a primeira linha com a primeira coluna. Primeiro número com o primeiro número, segundo número com o segundo número, terceiro número com o terceiro número, e depois soma tudo. Só tem uma coluna, então a gente já pode ir para outra linha, tá? Não tem mais muito o que fazer, então a gente vai multiplicar essa linha por essa coluna aqui. Então a gente vamos de novo naquela lógica. Primeiro número por primeiro número e assim vai. 0 com 8. 5 com 3. 9 com 4. 0 com 8 é 0, 5 com 3 é 15, 9 com 4 é 36. Se você somar essas quatro coisas, vai dar 51. Então, simplesmente, se você multiplicar essa matriz por essa matriz, vai gerar uma matriz 59 e 51. Ok? Esse cálculo de multiplicação de matrizes é muito usado em programação, tá? Para fazer qualquer tipo de tabela, até mesmo as tabelas de classificação de times, ok? Então, assim, reveja, tente fazer essas multiplicações aqui e pratique bastante nos exercícios, ok? Hoje a gente viu todas as operações, não existe divisão, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, não existe divisão de matrizes, beleza? Então, bons estudos e até a próxima.